E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria completa aqui do nosso Botafogo, na moral, o canal curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Nesse fim de semana começa o Brasileirão, e é com o pé na porta, hein? Botafogo e Palmeiras ao vivo aqui na Globo, domingo, às 4 horas da tarde. O atual campeão venceu o amistoso contra o Novo Horizontino no sábado e o capitão Marlon Freitas bateu um papo com a gente. O Botafogo não vai desistir. O torcedor do Botafogo se acostumou a ver o Marlon desse jeito. Não tem um que não fique arrepiado com o discurso dele pro time antes da final da Libertadores. Tá na história, o capitão campeão. Aí o capitão do glorioso Marlon Freitas. É seriedade em cada momento dos jogos e na maioria das entrevistas também. A gente tem que sair de cabeça erguida. O Botafogo nunca desistiu, o Botafogo vai lá pra competir. A gente ouve sempre você falar dessa forma assim, mais séria assim. Mas como é que é o Marlon ali na intimidade? O Marlon é mais tranquilo, mais risonho? Não, eu sou assim, sou mais tranquilo, sou mais da zoeira, né? Quando eu tô com meus companheiros assim, no momento off ali, né? Sem as câmeras, eu sou um cara bem descontraído, um cara divertido. O Botafogo tinha acabado de vencer o Novo Horizontino por 3-1 num amistoso no estádio Newton Santos. Um gol do Barbosa e 2 do Patrick de Paula. O técnico Renato Paiva pôde escalar o mais próximo do que deve ser o time do Botafogo para o início do Brasileirão, com o Arthur na ponta direita e o uruguaio Santi Rodrigues no meio-campo. Faltam 6 dias para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, lá em São Paulo. 3 dias depois já tem Libertadores. A maratona vai começar, né? Muitos jogos, né? Competições brasileiro, Libertadores, o Mundial também no novo formato. Vai ser um ano longo e com certeza a família Botafogo vai fazer história mais uma vez. Mas não se engane com esse Marlon tranquilão, não. Quando tudo começar de novo, ele tá pronto para ser aquele capitão que a torcida já conhece e de quem o time precisa. Uma boa semana, Deus abençoe cada um, tá? Família, um abraço, tamo junto, uma semana abençoada para todos. Tchau, tchau. Um abraço. E Alex, cadê minha cavalaria? Tá passando, Eu tinha que fazer a vontade do Renato Paiva passando aqui, senhor. Tá passando a minha cavalaria alvinegra. E o Patrick de Paula, Vene Casagrande, que foi, vamos dizer assim, uma escolha que não era a natural. Tudo bem que ele, no ano passado, pra quem não sabe, ele foi emprestado, né? Ele não estava no segundo semestre do Botafogo e em alguns momentos na sua história com o Botafogo ele passou por muitos problemas clínicos e agora a gente percebeu que o Patrick, ele decidiu que vai começar um ano de 2025 diferente, com muita dedicação, até fora do clube, de parte física, psicológica e tudo mais. E já tinha marcado seus golzinhos aí no Carioca e agora marcou 2 gols nesse jogo contra o Novo Horizontino, Vene Casagrande. Fernandinho, eu sinto o Patrick de Paula muito mais amadurecido. Como ser humano, a gente percebe, inclusive, nas entrevistas, na postura dele também dentro de campo. Isso é importante, porque eu acho que o Patrick de Paula precisava passar por esse processo, inclusive o empréstimo dele ao Criciúma, com certeza, o ajudou nesse sentido. E é óbvio que também existe uma preocupação pela questão física, porque não é só a cabeça agora que preocupa, é também o joelho, porque ele teve uma grave lesão no joelho. Só que é um jogador que, se ele se cuidar, e quando eu falo se cuidar, é fora das 4 linhas, focar na preparação dele, entender que o corpo é a ferramenta de trabalho dele, tenho certeza que ele vai conseguir ajudar de alguma forma. Não sei se vai ser titular com o Renato Paiva, é muito cedo para dizer isso. E de fato foi uma surpresa a escalação dele no time titular, mas ele conseguiu dar conta do recado dentro de campo, mostrando que ele pode ser sim um reforço caseiro para o Botafogo na temporada 2025. E eu acho que o Campeonato Carioca ele já tinha mostrado que ele poderia ajudar. É óbvio, o contexto totalmente diferente, vários jogadores jovens, não seria aquele time que vai ser usado no restante da temporada 2025. Mas nesse amistoso aí, a gente pode ver um Patrick de Paula muito mais maduro dentro de campo, como jogador e também como pessoa. Ô, Lucas Pedrosa, e sobre o ataque do Fogão? Sim. O Igor um pouquinho diferente do que a gente via desse Igor. Num todo, um Botafogo com muitas bolas longas, né? Isso já era muito comum porque o Barbosa tem essa qualidade e às vezes ele usava isso como um recurso. Mas eu senti que vai ser uma característica, muito mais do que só um recurso. O que eu senti no ano passado é que tinham várias coisas e aquilo era mais um, é um plus. O que eu percebi, tudo bem, um jogo só, né, gente? Muita calma nessa hora. Mas que foi uma coisa que vai ficar muito, muito característica desse Botafogo do Renato Paiva, essa bola longa.
E esse Igor Jesus um pouco diferente? O que você achou do Arthur? O que você achou do Santi? Conta pra mim, Pedrosa. Tá, vamos lá. Primeiramente, eu acho que ele mantém uma estrutura, principalmente porque ele não tinha o Savarino com a Venezuela, e é um jogador extremamente qualificado, não só para construir por dentro, mas também para construir por fora. Porém, ele usou o Patrick de Paula como meia, como um jogador mais avançado, e ele apostou na movimentação do Gregor e o Marlon Freitas. Essas bolas longas são justamente para você priorizar os jogadores de qualidade que o Botafogo tinha na frente, o Santi, o Arthur e até mesmo o Igor Jesus, que faz essa parede, faz essa raspada de bola também muito bem. O ponto é, eu acho que no segundo tempo, quando o Botafogo conseguiu se assentar, teve o controle, teve um entrosamento decente, aí você viu um Botafogo com mais cara do Renato Paiva, que era o quê? Laterais bem agudos, bem abertos, pontas bem abertos também, para quê? Para você ter o alargamento do campo pro meio trabalhar. E foi assim que o Botafogo conseguiu chegar aí aos 2 gols do Patrick de Paula. Você tem o Alex Telles, é um privilégio muito grande, porque ele é um jogador muito qualificado e inteligente, então ele também vai evoluir. E tem um outro jogador que acabou entrando no segundo tempo, que eu acho que em algum momento vai pegar essa vaga aí, pelo menos brigar, ser o 12º jogador, que é o Natan. Para mim, o Natan, ele vai encaixar nesse time aí, que ele se recuperou de lesão, voltou aos poucos aí. Então, assim, eu não vejo esse Botafogo que jogou na partida contra o Novo Horizontino sendo um Botafogo ideal na cabeça do Renato. Eu acho que o Patrick de Paula, em algum momento, ele vai sentar no banquinho para deixar o Savarino ser esse articulador, e obviamente o Santi vai ter que subir de produção, o Arthur vai ter que subir de produção. Eu vou alertar aqui novamente o que eu já venho falando há meses. É injusto colocar uma capa de Thiago Almada no Santi e uma capa de Luiz Henrique no Arthur. Não é assim que o futebol funciona. Precisa de adaptação, precisa de calma, de tranquilidade, e o futebol é coletivo. Achar que o Arthur vai fazer o que o Luiz Henrique fazia é utopia. Vocês viram o Thiago Almada nas eliminatórias aí no último final de semana? O que ele fez? Aquele cara é muito diferente. Então também colocar essa capa no Santi Rodrigues também é injusto. Então o que o Botafogo tem que fazer é voltar a ser forte coletivamente para que as individualidades apareçam. E um jogo não dá para definir nada. Então, com muita tranquilidade, com muita paciência, qualidade tem, o elenco tem, o Bastos voltando a jogar também uma excelente notícia, entrando no segundo tempo. Enfim, o Botafogo tá tentando ter uma cara, e não vai ser um jogo que vai definir isso. Inclusive, às vezes até essa questão da bola longa, que ela era um recurso, ela pode não ser uma característica, ela pode continuar sendo um recurso. Mas quando você tá falando de um primeiro jogo da temporada, com um novo professor, com um novo treinador, e você precisa fazer com que as coisas aconteçam, no caso do Barbosa, você vai usar o que você tem de recurso. E foi, eu acho, o que ele fez. Agora, essa questão da capa... Vocês não estão falando isso de hoje em relação ao Luiz Henrique e ao Almada, e ao Arthur e a Santi, respectivamente, e a gente vê até a diferença de posicionamento do Santi pro Thiago Almada. O Santi, ele fica bem aberto ali mesmo. Mas pelo lado esquerdo. Técnico. Né? Não quer dizer que seja uma característica dele, é pedido do técnico. Assim como o técnico pediu pro Igor Jesus ficar mais dentro da área. E o próprio Igor falou sobre isso. E ficou, né? Ele ficou mais. Nossa, a diferença era muito grande. E ele porque o Igor, ele saía muito. E ele tem essa capacidade física, né? Parece que o Igor tem uns 30 pulmões, né? Sim. Porque ele termina o jogo, ele tá lá na zaga tirando bola, se for preciso. Ele é muito inteligente e tem um poder cardiorrespiratório, assim, uma capacidade muito grande, né? Inclusive, sobre esse comentário do Pedrosa, eu obviamente concordo, o Arthur, inclusive, ele tá há muito tempo sem jogar no seu alto nível, no seu prime, porque o prime dele foi no Bragantino. Depois ele teve uma saída, foi pro Palmeiras, não conseguiu performar da melhor maneira possível, foi pra Rússia, e eu confesso, eu não vi 3 jogos do Arthur lá, mas comentaram que ele tava longe de ser o Arthur ideal, e agora ele vem pro Botafogo tentando resgatar esse melhor futebol. Ou seja, fica mais injusto ainda quando você faz uma comparação com o Luiz Henrique, que fez uma temporada absurda, para muitos o melhor no futebol brasileiro em 2024. Quem também fez um jogo-treino no final de semana... Família Zoeira, recadinho rapidinho aqui de 1 minuto, tá? Que é uma TV por streaming, sem você ficar precisando de cabo, alguém na tua casa, nada disso. Basta você ter internet no seu smartphone, na sua TV, isso tudo com um preço acessível que cabe no seu bolso. São milhares de canais abertos e fechados para você assistir onde e quando quiser. Isso aí tudo na Smart Clube TV. É a melhor que tem aí por TV por streaming, tá? Preço acessível. Se você antecipar o seu pagamento, você ainda ganha desconto. E se você indicar um amigo, você ganha desconto também. Então não perca tempo, são milhares de canais que nem eu falei, tá? Isso tudo bastando você ter internet, você pode assistir aonde você estiver. Bom, e além disso tudo que passou aí, você pode fazer seu teste grátis por 1 hora. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Você entrando no link vai te levar diretamente pro WhatsApp. E lá você pede seu teste grátis de onde você estiver ou qualquer hora. A hora que você quiser, na hora de um jogo, na hora de um filme. Tem lançamentos de cinema lá. Rapaz, tem muita coisa. Só vocês entrando para experimentar mesmo. Então, teste grátis, 1 hora. Não perca tempo, isso tudo é Smart Clube TV. Bom, família, agora sim vamos falar de Botafogo aqui, que, né, no último final de semana enfrentou o Novo Horizontino aí no estádio Newton Santos. Vencemos, hein? Tem galera brincando aí que Renato Paiva até consertou o pé
né, do PK, porque o cara, o moleque, não acertava nada, jogou o Campeonato Carioca inteiro, aí fez 2 gols, era vaiado, e nesse último jogo de sábado, marcou 2 gols, um gol muito bonito, por exemplo. O Barbosa abriu o placar ali, né, um gol mais feito da história, né, Barbosa, mas estava ali, né, a bola sobrou ali embaixo da trave para ele, ele só encostou, ele deu um bicão pra dentro da área, abriu no placar o Botafogo, depois o Patrick de Paula fez mais 2 gols, e no final do jogo, já nos acréscimos ali, Matheus Martins acertou outra travessão, o Botafogo poderia ter saído aí no 4-1, né? Tava de bom tamanho. E o gol do Novo Horizontino também foi um gol assim, épico, um golaço de fora da área. O Botafogo mexeu um pouco no seu time, trocou goleiro, trocou algumas peças, mas aquele ali era para ser o time titular do Botafogo, né? Muita gente ficou tipo, PK titular. Lembrando que o Savarino, né, está representando a sua seleção, que inclusive o Savarino foi para a seleção dele, nem no banco de reserva ficou, não jogou essa partida. Muitos acham que é porque ele já tinha 2 cartões, se tomasse mais um, ficaria de fora do último jogo. Então, assim, se não fosse nem para aproveitar o cara, deixava o cara, né? Pra que levou o cara? Não faz sentido. Mas tudo bem. Botafogo venceu por 3-1. Parte da torcida satisfeita, outra parte da torcida ainda se espelhando no time de 2024, não muito satisfeita, né? Mas é muito difícil, galera, você comparar um time que está iniciando a temporada, né, com um novo treinador, comparar com um time campeão da América e campeão brasileiro. Não dá pra você pegar o Botafogo e comparar ele com o time de 2024. Galera, você não vai ver um time de 2024 tão cedo. Tá? O Botafogo pode ser campeão de novo da Libertadores, ou do Brasileirão, ou de uma Copa do Brasil, mas ganhar 2 títulos da forma que o Botafogo ganhou em 2024. Eu vou até dar o exemplo do rival aqui do Flamengo, né? O Flamengo de 2019, né, que até comparam o Botafogo de 2024 com o Flamengo de 2019, quem foi o melhor? Porque os dois ganharam a Libertadores, o Brasileirão. Mas assim, o Flamengo depois conquistou a Copa do Brasil, conquistou outro brasileiro, conquistou sei lá o quê, mas não era o mesmo Flamengo de 2019, e é a mesma coisa do Botafogo. Então não fique comparando o Botafogo de 2025, 2026, 2020 com o Botafogo de 2024, porque o Botafogo de 2024 estava muito além de um time de futebol, cara. Aquele time ali era surreal, jogava muita bola, né? Então assim, não dá pra comparar. O trabalho do cara tá começando. Eu tô 100% satisfeito, não tem nem como analisar isso. É o segundo treino do cara, né? Pegamos o Cruzeiro, onde rodou todo o elenco, foi um 3-3, e agora contra o Novo Horizontino, um time que tá na Série B, né? Jogaram bem aqui no estádio Newton Santos, começaram no primeiro tempo até um pouco melhor que o Botafogo, e no segundo tempo não segurou, o Botafogo foi lá e arregaçou. Mas assim, não dá pra, né, analisar muita coisa ainda, né? Mas dá pra ver que o Botafogo tá com uma postura já diferente, né, do que um Botafogo sem técnico, por exemplo. Então, o cara já vai mexendo seus pauzinhos ali, e isso aí, galera, vai levar um tempinho. Ele fez 1 mês ou alguma coisinha treinando o Botafogo, mas jogar foi praticamente o primeiro jogo, um jogo de 45 minutos, 2 tempos, mais parecido, né, que teve vestiário, teve transmissão, teve o banco de reserva ali, teve, né, torcida já sentindo aquele clima. Então assim, agora final de semana, assim, começa o Campeonato Brasileiro, e aí, galera, ó, não tem mais desculpa não, o Botafogo teve muito tempo para descansar. Já estamos entrando no mês de abril, e é onde praticamente vai começar a temporada do Botafogo. Ficou muito tempo aí descansando, então agora não tem mais, né, desculpa descansar. O time tá cansado. Lembrando que o Botafogo 2024 foi o time que mais jogou bola no mundo. O time que mais teve partidas no mundo. Tá? É o clube que jogou muito. Então já começa 2025 bem diferente do que foi 2024, teve a pré-Libertadores, teve, né, um monte de coisa. Então é isso, agora ó, energia positiva, quem sabe aí conseguir mais um Campeonato Brasileiro, ou quem sabe o bi da Libertadores também seria histórico. Botafogo completou aí 3 anos nesse mês agora, né, completando 3 anos de SAF, com 2 títulos, disputando finais, fazendo história, melhorando seu centro de treinamento, melhorando tudo, né, na verdade, né. O Botafogo tá aí entre os 3 primeiros de 2025, novamente com um elenco mais caro, tá? Palmeiras, Flamengo, Botafogo, depois acho que é o River, aí aparece Internacional, comparando os times aí que vão jogar Libertadores, o elenco mais caro, tá? E isso o Palmeiras também tá na frente porque o Estevão tá lá, então ele tá valendo muito dinheiro, e então isso fez com que o Palmeiras, acho que é 230 milhões de euros, o Flamengo 210, alguma coisa assim, o Botafogo liberando 190 milhões de euros, por aí, tá? Então são os elencos mais caros, o Botafogo, quem diria, né? Quem viu o Botafogo lutando para conseguir uma bola para treinar, hoje o Botafogo mais uma vez, mais um ano, com os elencos mais caros aí
dos times da América do Sul. Isso aí é espetacular, com 2 títulos importantes aí, o atual campeão brasileiro. Então, assim, tá lindo, tá lindo. Ó, galera, ó. Agora é isso, a ansiedade, Campeonato Brasileiro começando. Vamos ver aí como é que esse Botafogo vai estrear logo contra o Palmeiras, sábado. Então a expectativa é para um jogo bom, bonito. Lá em cima, talvez o Palmeiras largue um pouquinho à frente, por ter um elenco já mais encorpado, já vem jogando desde o ano passado, é o mesmo treinador, há 3, 4 anos, sei lá quanto tempo ele está lá. E o Botafogo, aquele time tentando ainda se encontrar, né? O Novo Horizontino não é aquele adversário que dá para você, né, falar, nossa, 3-1 no Novo Horizontino, não sei o quê, mas foi uma vitória. Imagina se o placar fosse ao contrário, então não dá pra criticar também. Então é aquilo, é esperar jogo a jogo pra ver o que o Paiva realmente, qual é a cara, a característica do Paiva pra montar esse time do Botafogo, com o elenco que tem, com as contratações que chegaram. Então é tempo ao tempo, fazer o quê? Né? Demorou a contratar demais, todo mundo sabe disso, mas demorou, agora já veio, já tá aí 1 mês, e bola pra frente, hein? Ó, meu filho ontem 1h da manhã, né? Lutando pra não dormir, não quero dormir. Aí rola pra cá, rola pra lá na cama, aí rolou em cima do ombro, machucou o ombro, fui parar no hospital com ele. Graças a Deus ele não quebrou, porque também tava rolando em cima da cama. Se ele quebrasse, seria, né, uma coisa muito louca. Aí só deu uma inchação, tá com o bracinho enfaixado. Ai, meu Deus do céu. Chovendo, carregando o moleque pra cá, carrega o moleque pra cá, e faz raio-x, não sei o que, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Ai, filhos. Esses moleques hoje em dia, rapaz, esse moleque veio levado. Eu tenho 2. O mais velho é tranquilão, sempre foi tranquilão. Aí o segundo veio arrebentando o saco, rapaz. Tá louco. O moleque é 1 ano e 8 meses, 9 meses agora, né? Que loucura. 1 ano e 9 meses. Caraca, passa rápido. Pra quem acompanha os olhos aqui há muito tempo, eu falava, né? Minha mulher tá grávida, não sei o que, agora vai fazer 2 anos. Passou rápido. Moleque novinho já viu o Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileirão. Eu espero que todo ano ele veja pelo menos mais um título. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!